Olá, seja bem-vindo a mais uma vez aqui no Toma Café Comigo. Muito bom dia, uma ótima segunda-feira. E hoje eu trago uma reflexão bastante interessante, uma reflexão que é para você começar a segunda-feira aí pensando, refletindo sobre esse tema. É um tema bastante importante e, como eu sempre falo, todas as segundas-feiras eu trago por aqui alguns temas que eles são necessários, mas eles estão sempre escondidos. Nós nunca falamos nesses termos. Por quê? Porque nós vivemos uma vida corrida, porque nós vivemos uma vida tumultuada. Quando amanhece o dia já são tantos corre. Então nós não falamos nesses termos, mas eles estão embutidos aí na nossa vida, no nosso cotidiano. E eu falo sempre sobre o ambiente de salão, sobre tudo que acontece dentro de um ambiente de salão de beleza. Só que esses acontecimentos, eles acontecem também na sua vida pessoal, eles acontecem também na sua casa, eles acontecem também dentro de uma loja, eles acontecem também dentro de uma escola, eles acontecem nos vários aspectos de nossas vidas, eles acontecem, porque na verdade eles acontecem na nossa vida. Mas eles se refletem aí em todos os ambientes aos quais nós entramos, os quais nós vivemos, os quais nós passamos, com quem nós convivemos, enfim. Só que nós não damos tanta importância para esses assuntos. Então eu trago toda segunda-feira um pouquinho de cada assunto, que é para você ir refletindo sobre essas situações, sobre esses assuntos. E sempre aqui no Toma Café Comigo. Por que Toma Café Comigo? Porque é justamente numa segunda-feira, às 6h57 da manhã. Para quem não me conhece, eu sou Maria Inês Ferreira, sou cabeleireira, sou terapeuta capilar e eu ajudo pessoas que queiram se profissionalizar. Pessoas que querem entrar para a área da beleza e estão aí se batendo, perguntando os porquê, os como desta profissão. E eu ajudo você, então, a entrar aí com mais leveza nesse profissionalismo aí. Falando hoje justamente nisso, em profissionalismo. Olha só, o que é profissionalismo para você? Como você define esta palavra, profissionalismo? E tá aí esse questionamento, por quê? Porque geralmente nós falamos o profissional da área da beleza. E logicamente, os profissionais, eles são realmente profissionais. Por quê? Porque a pessoa, quando ela escolheu transformar uma pessoa na área capilar, quando ela decidiu fazer esse papel dentro da área da beleza, ela precisa ser um profissional. Porque quando a pessoa não é um profissional, ela fica se debatendo e ela não consegue chegar a lugar algum. Por quê? Porque todas as profissões exigem conhecimento, todas. E a profissão de cabeleireiro, ela não é diferente. A profissão de cabeleireiro, ela sim precisa de profissionalismo. E ela precisa de pessoas competentes ali exercendo esta função. Então, se for definir hoje o que é o profissionalismo ele é um conjunto de regras que formam uma pessoa. Dentro de quê? Dentro das suas atribuições. O profissionalismo, ele engloba o quê? Ele engloba a ética, ele engloba o comportamento, ele engloba uma pessoa nos seus vários aspectos. A pessoa não é só ela entender da sua profissão que ela seja um profissional, que ela tenha profissionalismo. Vamos dividir as palavras então. Profissional é aquela pessoa que ela aprendeu uma função, que ela desenvolveu bem uma função, ela conhece aquilo que ela escolheu ser.
né? No caso aqui, nós sempre falamos sobre área da beleza, então sempre falamos sobre manicure, sempre falamos sobre cabeleireiro, eu falo muito sobre escovista, né? Eu sempre coloco o escovista em primeiro lugar, porque eu descobri, eu tenho certeza absoluta que uma pessoa, quando ela tem especialidade em escovar um cabelo, ela consegue ter a profissão de cabeleireiro em suas mãos. Então, quando se é profissional, então você se profissionalizou, você estudou, você aderiu conhecimento dentro desta área. Então você entendeu a sua função, você entendeu o resultado que você tem que entregar dentro daquilo que você escolheu para a sua vida. Isso é ser um profissional. Mas e o profissionalismo? O profissionalismo, ele é um conjunto de regras que está dentro do profissional. Esse conjunto de regras vem aí junto a ética, vem aí junto o comportamento, a forma com que você se veste, a forma com que você... como que eu vou explicar isso? A forma como que você se comporta no dia a dia. E o seu comportamento, ele é totalmente... não consigo explicar diretamente isso, mas o seu comportamento, ele tem que estar dentro deste profissional. Tem uma parte que fala sobre o código de ética de toda a área, toda profissão, ela tem um código de ética. E o profissional cabeleireiro também tem um código de ética. Só que a maioria dos profissionais da área da beleza desconhece esse código de ética. Dentro deste código de ética existe ali qual que é o comportamento de um profissional. Eu já fiz um conteúdo a esse respeito, já tem uma época aí que eu estive aqui falando sobre este conteúdo, não da forma com que eu estou falando hoje, mas de uma outra forma. Na verdade, quando eu vim falar sobre isso, eu trouxe aqui o código de ética do profissional cabeleireiro, ou seja, do profissional da área da beleza. Porque o código de ética da área da beleza, ele não é só para o cabeleireiro, ele é para a manicure, ele é para o cabeleireiro, ele é para esteticista, para massagista, ele engloba toda a área da beleza. E é fundamental o profissional conhecer esse código de ética, porque esse código de ética, ele abrange tanto o seu comportamento com o cliente, quanto ao seu comportamento com a sua profissão, ou seja, com o seu conhecimento, quanto o seu comportamento com a equipe a qual você trabalha, o seu comportamento com o local o qual você trabalha, porque há poucos eu falei que o profissionalismo, ele é um conjunto de situações, de coisas que formam você dentro da sua profissão. E por que a gente fala tanto da ética? Por que é tão falado sobre a ética? Por quê? Porque, por exemplo, vamos citar um salão o qual a pessoa ela trabalha em equipe e ela se entende um profissional. Então, ela entende que ela é uma cabeleireira, que ela entrega bem os seus resultados. Porém, o comportamento desta pessoa diante da equipe é um comportamento que não cabe ali. É um comportamento cheio de tribulações. É um comportamento qual ela não respeita o cliente, ela não respeita o colega de trabalho, ela não respeita as regras da casa. Então, você vai trabalhar em um salão o qual ele abre às 8 horas da manhã, vamos supor, ele fecha tal hora, mas como você é dono do seu tempo, é dono do seu horário ali, você faz o seu horário, então você foge às vezes às regras desse estabelecimento. Então,
essas coisas elas precisam ficar bem definido. O seu horário de chegada, qual o seu horário que você vai estar ali atendendo, qual a importância que você dá quando você está trabalhando em um determinado lugar. Você veste a camisa desse lugar, você entende as regras, o fundamento, né, desse estabelecimento. Então é necessário que o comportamento do profissional esteja adequado com as regras do local onde ele vai trabalhar e vice-versa, porque aqui não estou falando assim da situação, porém só do profissional. O código de ética, ele cabe também ao local de trabalho, ele cabe também ao local, à empresa no caso, né? Então, esse conjunto de situações, ele precisa estar ligado. Os dois precisam estar interagindo, tanto o local onde você vai trabalhar, quanto você. Mas precisa haver ali uma integração. Por quê? Porque muitas vezes o profissional, ele pode ser um ótimo profissional, ele pode escovar um cabelo maravilhosamente bem, ele pode pintar ali, colorir ali um cabelo maravilhosamente bem, porém, ali o comportamento com aquele estabelecimento, ele não atribui, ele não concorda no caso e ele faz aquilo que ele quer fazer e não aquilo que está dentro da regra daquela empresa. Né? Uma outra situação é a pessoa ela não se vestir corretamente para o seu horário de trabalho. Né? O que a pessoa ela faz fora do seu horário de trabalho é uma outra situação, mas dentro do seu horário de trabalho, como você se veste, como você se posiciona, como você quer ser visto pelas outras pessoas. Muitas pessoas elas se acham profissional porque elas entendem bem, elas têm um vasto conhecimento dentro daquilo que ela se propôs a fazer, porém as suas palavras, como ela se dirige a uma cliente, como ela se comporta diante de uma cliente, não é tão favorável assim. Então, esses são pontos que eles vão tirando o profissionalismo de uma pessoa. Ser profissional, ter profissionalismo engloba muitos detalhes ao seu redor. Engloba, por exemplo, você entender de financeiro, engloba, por exemplo, você saber vender o seu trabalho, engloba, por exemplo, você fidelizar um cliente, engloba, por exemplo, durante o tempo do seu trabalho, como que você se posiciona, o marketing que você faz, como que você quer ser visto pelo seu cliente, mas também como você quer ser visto pelo seu colega de trabalho, como você quer ser visto pela empresa a qual você está prestando o seu trabalho. Então, isso aí forma o profissionalismo. Não adianta de nada você entender muito de cabelo, muito mesmo, sendo que as outras partes estão faltando, sendo que você é uma pessoa que não sabe se colocar diante de outras situações como essa explicada aqui agora, que elas precisam estar juntas, elas precisam andar juntas. Então, quando eu determino ser um profissional, quando eu determino alavancar a minha vida dentro de uma profissão, eu preciso entender que ao redor do meu conhecimento, daquilo que eu me propus a fazer, existem outras situações, como estas faladas aqui, e elas são altamente necessárias, e elas faz parte do cotidiano. Então, quando a gente aprende a fazer cabelo, quando a gente aprende, né, sobre o cabelo e a gente quer pôr isso em prática dentro de um estabelecimento ou dentro do seu próprio estabelecimento, nós precisamos entender que nós vamos ter que aprender outras coisas a mais. E essas outras coisas nos definem dentro desse código, que é a nossa ética profissional, que é como nós vamos nos comportar diante das situações trazidas durante o dia a dia.
Porque são várias situações que acontecem durante o dia a dia. Eu tenho um comportamento com a minha equipe, eu tenho um comportamento com uma pessoa que ela é um fornecedor, eu tenho um comportamento com o meu cliente, eu tenho um comportamento com a mídia. Então, cada um desses itens aí eu vou ter um comportamento. E esse comportamento, eles têm que estar ajustado ao meu profissionalismo, porque assim as pessoas, elas vão me enxergar como profissional e realmente com um profissional que tem profissionalismo. Então, muitas pessoas acham que ser profissional já é ter profissionalismo, e as coisas, elas são separadas, elas são diferenciadas devido a esta situação a qual eu expliquei. Porque o profissional, quando ele determina ser aquilo, ele aprendeu, ele conseguiu desenvolver muito bem o que ele se propôs a fazer. Porém, se a outra parte faltar, ele não vai ter sucesso, ele não vai alcançar chegar em algum lugar, ele vai estar sempre se debatendo. E o que acontece? Nós, quando alguém nos fala alguma coisa que seja de negativa, por exemplo, sobre o nosso comportamento, nós achamos ruim. Ao invés de nós analisarmos, pegar aquilo, né, e nós olharmos para nós mesmos, e então nós refletirmos sobre aquilo, então o nosso ego fala mais alto. Nós já vamos ali então rebatendo aquilo e já ficamos um pouco lá irado, e já colocamos defeito naquela pessoa também, e nós nunca refletimos. Não estou dizendo que todas as situações elas vão acontecer dessa forma, mas a grande maioria, quando nós recebemos uma investida diante do nosso comportamento sobre qualquer aspecto, nós precisamos avaliar, nós precisamos rever, porque quando a pessoa ela cresce, quando a pessoa ela sobe uma escada, é porque mesmo ela se sentindo constrangida, mesmo ela se sentindo ofendida com aquilo que aquela pessoa falou, ela foi refletir. E ela pensou, nossa, eu preciso mudar tal comportamento meu. Eu preciso mudar a minha forma de falar. Eu preciso rever esta situação. Na verdade, nós aprendemos, a grande maioria das vezes que nós aprendemos alguma coisa, nós aprendemos diante de um trauma. Muitas das vezes nós vamos para uma escola para aprender. Nós vamos fazer um curso, nós vamos fazer uma mentoria com alguém para aprender alguma coisa. E nós pagamos por isso. E muitas vezes nós pagamos e nós não damos o devido valor daquele estudo. E nós deixamos passar batido muitas situações. E às vezes quando acontece um trauma na nossa vida, então nós resolvemos mudar. Por que nós resolvemos mudar? Porque deu uma virada de chave tão grande dentro de nós, isso foi lá dentro de nós, que então nós resolvemos mudar o nosso comportamento. Já ouviu falar de alguém que estava prestes a morrer, passou ali vários dias em coma, e quando essa pessoa ela acorda, ela é outra pessoa? Ela mudou de vida, né? Nada a ver falando isso de repente aqui, falando em profissionalismo e trazer isso justamente aqui agora, mas é só uma reflexão de como que nós mudamos, porque mudar é muito difícil, e às vezes nós estamos diante das situações da vida, correria, tantos assuntos, nós estamos cegos e nós não vemos, e quando nós sofremos um trauma, é estilo assim, para tudo, e então quando você para tudo e você centra, então você consegue enxergar. E ali você aprende. Mas nós não precisamos aprender de forma tão dura, de forma tão drástica assim. Nós precisamos aprender com mais leveza, com mais calma. Então, quando alguém te falar alguma coisa, antes de você explodir, subir o seu ego,
para um pouquinho, reflete, ou mesmo depois que o teu ego subiu, que foi lá para cima, centra, reflete no que aquela pessoa falou, se coloca no lugar daquela pessoa, se sai de você, se olha um pouquinho, reflete sobre isso, sobre o seu comportamento, porque é dessa forma que nós conseguimos aprender muitas coisas na nossa vida. E quando nós trabalhamos dentro de um salão onde nós temos várias pessoas diferentes, com várias personalidades diferentes, então nós precisamos sim avaliar o nosso comportamento, buscar o nosso código de ética, ver ali se o nosso profissionalismo está de conforme com as situações. Eu trouxe essa reflexão hoje porque ela é muito importante. Ela é importante para quem é um gestor, ela é importante para quem é um profissional que está aí iniciando a sua trajetória na área da beleza, ela é importante para quem já está ali, caminhando, né? E principalmente quem está caminhando há muito tempo, já passou por vários processos, já subiu a escada, já viu várias situações, e aí a pessoa acha também que está ali, que não precisa de mais nada, mas sim, nós precisamos estarmos nos avaliando todos os dias, né? Diariamente, no nosso cotidiano, porque como eu falei lá no início, são situações que acontecem durante o dia inteiro e nós não percebemos. Então, por isso, essa reflexão que eu vim trazer hoje, para você fazer essa autoanálise da sua pessoa, para você entender, eu sou realmente um profissional que tem profissionalismo? Por isso eu deixei a pergunta e eu vou deixar nesse conteúdo essa pergunta: o que é ser um profissional? O que é profissionalismo para você? Para você refletir. E busca aí na internet, tem um código de ética, busca aí sobre o seu comportamento, sobre você mesmo, sobre o seu conhecimento, sobre como você age com as outras pessoas ao seu redor, como você age sobre os acontecimentos durante o dia, para você saber se você está engajado ali num alto profissionalismo, num médio profissionalismo ou num início de profissionalismo. E você entendendo o que é realmente ser um profissional e ter profissionalismo, basta você se preocupar um pouquinho só com o código de ética da área da beleza. Tenha uma boa segunda-feira, uma ótima semana. Reflete aí sobre esse assunto e eu te espero amanhã numa aula prática às 19h57 sobre escovas capilares. Te espero lá.